Então, pessoal, vamos criar agora a tampa da capa do motor. Tá? Então, ela vai ficar algo como está mostrado aqui nessa imagem. Ela é rosqueada também, então é fácil de fazer a montagem. Tá? Retirar, colocar o motor, rosquear, tampar, destampar, né? Ficar simples utilizando rosca. Bom, então, primeiramente eu gerei essa peça, a peça básica por revolução. No plano frontal, temos que lembrar as dimensões, então 21,15, 18,85. Provavelmente vou ter que olhar. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu já criei a nova parte, tampa da capa, chamei de tampa da capa 1, para não confundir com aquela que já foi desenhada. Selecionar o plano frontal, mudar a perspectiva para frontal, sketch, e agora nós vamos começar o desenho. Tá? Então, como vai ser esse desenho? Então, uma linha horizontal partindo da origem, vertical, sobe. Aí observe que eu quero que essa linha agora, ela fique, o final dela, né, fique nessa linha horizontal. E o software já criou a linha de construção para me ajudar. E agora, para finalizar, terminamos na origem. Agora eu preciso definir as dimensões. Então, vamos lá. Quanto que vale esse comprimento? 21,15. 21,15. Essa altura, 2 milímetros. Essa outra altura, se não me engano, é 9 milímetros. Vou conferir. 9 milímetros. A espessura, 2. Essa espessura aqui, 2. E a distância dessa linha até o eixo de simetria é 18,85. Isso mesmo. Então, toda a geometria ficou em preto, indicando que todas as restrições foram feitas. Agora vamos gerar a peça por revolução. Então já selecionamos a superfície que queremos rotacionar e agora qual que é o eixo de rotação. Então o eixo de rotação é essa linha aqui que está justamente no centro. Então ele gerou a peça. Muito bem, essa é a nossa tampinha e agora nós precisamos criar a rosca nela. Então o que eu vou fazer? Selecionar essa borda aqui do círculo, usar a ferramenta de criar um caminho helicoidal no sentido oposto. Tá? Tem que inverter o sentido. Eu não quero definir o número de voltas, mas sim o passo das voltas, o pitch. E aí a altura. A altura vai ser de 9 milímetros, que é a altura desse ressalto da tampa. E o passo tem que ser 3 milímetros para ser coincidente com o passo que eu fiz na rosca da capa do motor. Né? Então, ok? Então já criamos o caminho aqui. Agora eu preciso criar a rosca propriamente dita. Então o que eu vou fazer? Preciso começar o desenho a partir desse ponto que é o início do caminho helicoidal. Eu vou selecionar plano frontal, superfície frontal, sketch. Vou desenhar um triângulo aqui que vai ser o triângulo da rosca. Então vou selecionar como ponto de partida esse ponto que é o início do caminho helicoidal. Vou dar 2 milímetros para baixo. Então, desenhei um triângulo, agora vou pôr as dimensões. 2 milímetros e a distância desse ponto até essa borda é de 1 milímetro. Agora, para o triângulo ficar completamente definido, vou dizer que esse lado é igual a esse. Coloquei a restrição de igualdade. Observe o seguinte, isso é muito, muito importante. Quando você vai criar uma peça macho, você desenha o triângulo a partir da própria peça. Tá? Então, ele vai começar a colocar material a partir daqui. Quando você vai criar uma peça que tem uma rosca fêmea, então você começa o triângulo acima da peça, porque daí ele vai começar removendo o material desde a borda da peça. Tá? Isso faz toda a diferença e é por causa disso que vai funcionar, senão a gente teria problemas. Muito bem, então terminei o triângulo. Agora eu preciso fazer o triângulo, adicionar material ao longo do caminho helicoidal. Como eu faço? Uso a ferramenta de varredura. Eu quero adicionar material. Qual face que eu quero que seja extrudada? O Sketch 2 que acabamos de criar. Ao longo do que? Então, seleciono aqui o caminho de varredura.
ao longo desse caminho helicoidal. E aí pronto, ele criou a rosca para mim. Agora, se eu deixar a rosca assim, a tampinha assim, fica um pouco difícil de encaixar ela lá na capa do motor. Então, a minha prática é sempre de criar um acabamento. Tá? Eu faço isso por padrão nas minhas peças, justamente para evitar problemas, dificuldade de encaixar. Tá? Então, como que nós vamos fazer esse acabamento? Vou selecionar de novo o plano frontal, sketch, linha, e agora eu vou desenhar um triângulo. Esse triângulo começa também aqui no ponto onde começa o caminho helicoidal. Agora precisamos definir as dimensões desse triângulo. 1 milímetro aqui. Isso. 1 milímetro aqui. Muito bem. Agora, desculpe, eu desenhei ao contrário, não era para desenhar aqui. Então, vamos lá, de novo, vou apagar esse triângulo. Teria que ter desenhado ele para o outro lado. Vamos confirmar aqui as medidas que eu coloquei. Então, é esse. Este aqui. Tá, então, ficou um pouquinho diferente. Tá, então, eu já selecionei o plano frontal, já estou editando aqui. Vamos continuar. Eu vou desenhar uma linha que tem comprimento de 1 milímetro a partir do caminho helicoidal. Então, vou desenhar para cá essa linha, 1 milímetro. Essa linha desce. Vamos colocar assim, aqui, e ela termina aqui nesse ponto. Então, simplesmente ficou desenhado um pouquinho mais para dentro esse triângulo. De fato, porque a gente precisa remover um pouco de material. Vamos colocar as dimensões. Então, aqui eu tenho 1 milímetro. Eu quero que o ângulo entre essas duas linhas seja de 45 graus. Então, clico com a ferramenta de dimensão sobre as duas linhas, 45. E a última restrição que eu vou impor é que essa linha seja coincidente com esse ponto aqui da rosca. Pronto. Agora sim, agora eu posso rotacionar, então vou selecionar essa superfície, vou remover ela por rotação. Então, remover, qual que é o eixo de rotação? É o eixo que está em torno desse círculo. Então, ele fez um chanfro que vai facilitar a entrada da tampinha lá na proteção do motor. Então, deixa eu ver se era a última parte que eu tinha que fazer. Sim. Agora vamos lá para a montagem, o assembly. E eu quero colocar a tampinha aqui. Então, vou inserir. Tampa da capa. Inserir. Clico aqui no botão verde para concluir. Agora eu preciso encaixar. Tá? Como que eu vou encaixar? Vou fazer o seguinte, vou usar a ferramenta de acoplamento rápido. Eu quero que essa borda da tampa coincida com essa borda aqui da proteção. E aí ele colocou virado. Bom, não tem problema, a gente desvira. Clica aqui no botão para ele desvirar. Ok, tá resolvido. Então agora colocamos a tampinha na capa do motor. Próximo desenho vai ser como fazer o disco e em seguida como fazer o impelidor.